O Microsoft PowerPoint é usado em apresentações cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo sons, textos e vídeos, que podem ser animados de diferentes maneiras. O PowerPoint tem suporte a objetos e inclui uma ferramenta especial de formatação de texto, WordArt, modelos de apresentação pré-definidos, galeria de objetos gráficos e uma gama de efeitos de animação e composição de slides. É utilizado como uma ferramenta auxiliar a uma apresentação. O PowerPoint ele foi criado para o Windows, mais tarde foi portado para o macOS e pode ser utilizado para Linux com a utilização de uma camada chamada Wine. E ainda as versões para dispositivos mobile, tanto para macOS, iOS, Android e o Windows Phone. Entre as possibilidades que eu tenho de fazer uma apresentação, há os modelos já pré-definidos na tela de entrada, tá? Mas eu posso escolher qualquer um deles e depois começar a minha apresentação. Mas nessa explicação vou utilizar uma apresentação em branco. Nessa apresentação em branco eu tenho o quadro que será utilizado na visualização de todas as imagens, ou a estrutura que eu vou utilizar baseada em thumbnails ou miniaturas. Nesse exemplo que eu vou apresentar, eu vou utilizar uma ferramenta que é a estrutura de tópicos. Nessa estrutura de tópicos eu vou criar toda a minha apresentação por uma ordem sequencial, uma ordem lógica, colocando tudo que eu quero apresentar. E depois eu vou fazer os ajustes e a definição de design, transições, animações e finalmente a apresentação. Estrutura de tópicos. Como exemplo, vou digitar introdução, desenvolvimento, conclusão. Para inserir outros slides, eu simplesmente vou apertando a tecla Enter, que ele vai incluindo novos slides. Não me preocupo com o quadro que vai fazer o preview das apresentações. Eu vou preocupar com o conteúdo, depois com o resto. Na introdução, eu vou incluir um novo slide, clicando no início da letra, antes da letra I, aperto o Enter e coloco a minha tela que vai conter o nome da apresentação e o nome do apresentador. Se eu quiser criar um tópico, eu aperto a tecla Tab e automaticamente ele volta para o primeiro slide e eu posso digitar o nome do autor e ele já corrige o texto digitado, porque já tem uma pré-definição dentro das configurações do Microsoft PowerPoint, Word, Excel, entre outros. Introdução é o primeiro slide que vai falar sobre os assuntos que eu tenho a demonstrar, mas eu posso criar uma estrutura de links que eu posso simular a utilização de uma página de web ou páginas de web. Então vou apertar o Enter e vou digitar links. Dentro de links eu vou introduzir tópicos como introdução, desenvolvimento, conclusão, vídeos. Eu não tenho slide vídeos, mas eu vou inserir imagens, fluxograma, organograma. E agora eu vou inserir aqui dentro do desenvolvimento novos slides, vídeos, imagens, fluxograma, organograma. Esse último slide, para apagar, clico nele. Eu posso tanto apagar pelo modo normal de thumbnails, quanto aqui eu clico na tecla Backspace. No slide Links, eu vou introduzir algumas ferramentas para vincular todos esses tópicos aos slides que eu criei. Mas antes disso, eu já posso pensar no que eu quero fazer como design. Porque a cada modificação que eu fizer aqui, ele vai alterar o texto e vai mudar a forma
e as cores. Por exemplo, seleciono introdução, eu posso clicar com o botão direito Ctrl K, introdução, eu posso clicar com o botão direito e escolher hiperlink ou tecla de atalho Ctrl K. Aqui na caixa de diálogo inserir hiperlink, eu posso escolher uma página de web separado, colocar nesse documento, pense em outro documento de e-mail, isso vai de acordo com a necessidade. Nesse exemplo, colocar nesse documento. Como eu selecionei a palavra introdução, eu vou vincular ao slide introdução. Clico OK. Percebam que a palavra introdução ficou sublinhada. Se eu quiser verificar como vai funcionar essa palavra introdução, eu vou para o ícone modo de exibição de leitura, ou se não, aperto a tecla F5. Quando eu aperto a tecla F5, ele já começa a minha apresentação, mas não é isso que eu quero. Eu quero ver esse slide, então eu aperto as teclas Shift F5 e ele já vai direto para o slide que eu estou mexendo. Quando eu estou no slide que contém os links, percebam, passo o ponteiro do mouse e aparece uma mão mostrando que é um link. Quando eu clico no link, ele vai para o próximo slide. Aperto o ESC para voltar. Voltando para o slide Links, eu vou selecionar a palavra desenvolvimento, botão direito ou Ctrl K. No botão direito, hiperlink. Selecionei a palavra desenvolvimento, vou clicar no slide desenvolvimento. OK. Shift F5 para apresentar esse slide. Agora vocês estão percebendo, o primeiro slide que eu havia clicado, ele já ficou uma cor roxa. E o que eu não cliquei está com a cor azul. Quando eu clicar na desenvolvimento na palavra, ele vai para o slide desenvolvimento. Só que ele não volta. Para voltar, eu vou mostrar mais tarde como fazer isso. Como essas cores para mim não ficaram boas, eu vou retirar, vou clicar com o botão direito e vou escolher remover hiperlink. E aqui também remover hiperlink. Nesse exemplo, eu já vou mexer com os design, vou escolher um tema que eu considero ser o melhor, pode ser qualquer um aqui. Vou determinar que será esse verde. Tá? E vocês podem perceber quando eu apertar a tecla F5, ele começa a apresentação dos slides e todos têm uma estrutura típica desse formato. Mas nesse caso já vai facilitar a vida, principalmente porque toda a estrutura já está pronta. Se eu quiser aumentar o tamanho dessas palavras que ficaram um pouco pequenas, eu posso ir lá no menu Exibição, Slide Mestre. Exibição, Slide Mestre. Aqui eu controlo todos os slides. Por exemplo, o conteúdo que eu havia digitado no slide links está aqui, nessa caixa de texto. Eu vou clicar na caixa de texto pela borda, selecionei e agora, página inicial, vou aumentar o tamanho da fonte. Se eu alterar o tamanho da fonte, o corpo, por aqui eu vou determinar que vai ser um corpo único, então ele não vai ter níveis com tamanhos diferentes. Então, ao invés de fazer isso, eu vou escolher alterar, né, o tamanho da fonte através desse ícone. Aumentei um pouco. Pronto. Agora eu vou sair do slide mestre. Clique em slide mestre e fechar. Se eu não fizer isso, eu não consigo editar a minha apresentação. Introdução. Aqui eu tenho os meus links. Como eu quero mais tarde vincular todos esses dessas palavras aos slides, como eu mostrei, posso selecionar a palavra ou posso inserir objetos. Aqui vou inserir objeto, poderia ser imagem, foto, vídeo. Eu vou inserir forma. Escolho uma forma qualquer. Eu vou escolher esse triângulo.
desse triângulo aqui, eu vou criar um triângulo, posso rotacioná-lo, tá? Aperto o Shift para fazer ângulos de 0, 45, 90, 180, 270, 360. Vou reduzir o tamanho da forma, clicando por um dos vértices. Aqui vai depender muito da pessoa que estiver mexendo. Eu vou copiar esse objeto para as outras linhas. Aperto o Ctrl e o Shift. O Ctrl para copiar e o Shift para manter alinhado. Ctrl e Shift. Ctrl e Shift. Não estou soltando o Ctrl, muito menos o Shift. E eu estou deixando de uma forma que não está adequada. Mas para deixar alinhado, eu clico em cima do objeto, o primeiro e o último, deixo eles alinhados da forma que eu preciso. Agora seleciono todos, clico, aperto o Shift e vou selecionando todos os objetos. Agora eu vou no menu formatar, o grupo organizar, alinhar e vou distribuir verticalmente. Percebam que agora ele está com a mesma distância um do outro. Desloco um pouquinho para a direita, clico fora. Agora a sensação aqui são os mesmos desenhos que estavam, mesmos marcadores que estavam embaixo dessas figuras que eu inseri. Então agora para cada triângulo eu vou inserir um link, Ctrl K ou botão direito hiperlink, Ctrl K, introdução, dá OK. Botão direito, hiperlink, vai do gosto. Conclusão. Vídeos. Cada um que eu estou selecionando. É um slide. Pronto. Shift F5. Agora, aqui, ó, eu preciso dar um ajuste. Depois eu vou lá. Então, clico aqui, vai para o organograma, só que ele não volta. Então, para voltar, eu tenho que vir por aqui. Conclusão. Só que ele não volta. Imagens. Não volta. E a vantagem é que ele não perdeu as cores. Então vamos acertar. O que eu vou fazer? Eu vou ampliar um pouquinho mais. Clico aqui. E seleciono. E vou ajustando. Aqui já está certo. Shift F5 para visualizar como vai ficar. Sim. Eu poderia também fazer outra coisa. Por exemplo, inserir uma sombra, um efeito de sombra. Eu posso inserir a sombra para cá. E aí o que vai acontecer? Essa sombra vai ocultar qualquer tipo de falha. Pronto. Slide introdução. Tá? Nesse slide eu vou copiar, porque ele ficou com cara da primeira tela de apresentação e não é isso que eu quero. Slide introdução. Eu vou copiar X e dar um Enter. E agora vou colar a palavra introdução. Agora voltou ao padrão que estava. Nesse slide de introdução, eu vou dar um Enter e apertar o Tab para inserir um tópico. Caso eu queira voltar para o novo slide, ao invés de um tópico, aperto Shift Tab. E para transformar em tópico, Tab no teclado.
Vou digitar um comando para o PowerPoint inserir um texto. Então eu quero um texto que tenha 4 parágrafos e cada parágrafo 2 frases. E o comando é esse: igual rand, abre parênteses, 4,2, fecha parênteses. No final dos parênteses, aperto o Enter e ele completa com um texto. Isso funciona para o Word e PowerPoint. Esse texto é um texto que vem na biblioteca da própria Microsoft Office, incluindo essas informações. Então, isso aqui é um jeito para preencher com texto. Slide de desenvolvimento. Eu posso fazer a mesma coisa. Aperto o Enter e aperto o Tab. Nesse slide, farei igual rand, abre parênteses, quantidade de parágrafos, 2 parágrafos, quantidade de frases por parágrafo, 1, fecha parênteses. E agora aperto Enter. Tá. Então aqui foi rand, abre parênteses, 4,2 e aqui rand, abre parênteses, 2,1, uma frase por parágrafo. Próximo, vídeos. Aqui eu preciso inserir um vídeo. Esse vídeo, vou pegar um vídeo qualquer. Inserir um vídeo qualquer. Eu posso tanto ir pela opção, o menu inserir, e eu procuro aqui no alto vídeo, áudio, símbolos, data, várias características. Como também eu posso inserir tabela, imagens, gráficos, imagens online, elementos de Smart Art e o vídeo. Clico aqui, vou lá no alto, tanto faz. Aqui eu posso estar vinculando a um vídeo, por exemplo, do YouTube ou de algum site que tenha. Eu vou procurar de um arquivo. Tá. Nesse vídeo eu consigo fazer configurações na apresentação. Por exemplo, enquanto eu estou apresentando, quando chega no momento do vídeo, eu posso deixar ele com esse tamanho, ou quando chegar no slide do vídeo, por exemplo, Shift F5, ele não está na tela inteira, mas eu posso transformar ele em tela inteira. O que eu vou fazer? Eu vou em menu reprodução, executar em tela inteira, só que quando eu clicar. Então Shift F5. Quando eu clicar, ele representa a tela inteira. Eu posso colocar automaticamente. Então, quando ele chegar nesse vídeo, o que eu vou fazer? Volto para o slide anterior, Shift F5. Vai para o próximo slide, ele já vem com tela inteira. E já começa a apresentação. Eu também posso definir qual a área ou qual o tempo do vídeo que eu quero que seja apresentado. Então, para isso, vou em reprodução, cortar vídeo. Vou determinar que eu quero esse intervalo do vídeo, tá? Esse tempo do vídeo aqui, dá OK. Quando eu for no slide específico onde tem o vídeo, F5, ou para o próximo slide, ele já começa a apresentação pelo momento específico, tá? As informações referentes ao vídeo, eu tenho várias opções aqui, tá? Eu tenho como adicionar indicador, o momento que vai começar, o momento que vai parar, o momento top, ápice do vídeo, tela inteira, ocultar quando tiver ou em repetição, execução, repetir até parar, ou seja, esse vídeo vai fazer um looping, retroceder após execução, tá? Voltando aos links que eu havia dito
que ele vai para frente, só que ele não volta, eu posso criar uma estrutura para que ele volte sempre para o Slide Links. Para isso, eu vou lá no menu Exibição, vou em Slide Mestre. Slide Mestre eu vou inserir um objeto que para mim é importante, mas para quem está assistindo não vai saber onde eu estou clicando. Formas, eu vou inserir um retângulo que tem essa cor. Então, um retângulo com essa mesma cor, e esse retângulo eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, e eu quero que ele volte para o Slide Links. Ok, saio do Slide Mestre, fecho e começo minha apresentação. Vou apertar a tecla F5. F5 vai para o slide Introdução ao Desenvolvimento. Clico em Fluxograma, ele vai. Para voltar está aqui. Percebam que eu tenho uma borda, essa borda eu vou eliminar. Clico, voltou. Organograma, vai e volta. Desenvolvimento, vai e volta. Ok, então agora vamos resolver o problema dessa forma, que está com a borda. Exibição, Slide Mestre. Clico na figura, vou em Formatar, tiro o contorno, sem contorno. Agora ele desaparece. Fechar modo exibição Slide Mestre. F5 para começar a minha apresentação. Organograma, desapareceu. Clico, volta. Aqui ele vai ter a apresentação lá do vídeo. Ele está no Slide Mestre. Aqui, ó. Ok. Aqui a gente falou sobre vídeos, imagens. Eu posso inserir uma imagem diretamente daqui, ou o menu inserir, como já foi falado. Escolho qualquer imagem diretamente do computador. Vou procurar lá imagens do PowerPoint. Vou inserir essa águia, inserir. Essa águia está aqui e ela foi salva em PNG, tanto é que o fundo branco não aparece. Essa imagem, se eu apertar o Shift, na maioria dos aplicativos, o Shift ele amplia proporcionalmente. Se eu clicar nos pontos laterais, eu vou deformar minha imagem, tá? Lateral direito ou esquerda, quanto inferior e inferior, eu vou deformar a imagem. Se eu quero girar a imagem, eu tenho um ícone referente à rotação, tá? Defino. Caso eu queira copiar a imagem, aperto o Ctrl, arrasto para o lado. Se for interessante que essa imagem seja espelhada, eu clico na imagem que eu quero espelhar, vou no grupo no menu formatar, grupo organizar, girar, eu vou inverter horizontalmente e eu tenho as duas imagens com o Shift selecionado. Eu pego as duas imagens aqui. Caso eu queira pegar essas imagens e transformar ela com uma outra cor ou característica, e vou escolher as opções disponíveis. Ok, vou inserir outra imagem. Vou inserir a imagem da garça. Amplio. Caso eu que tenha uma medida específica, eu posso vir aqui em tamanho e determino que eu quero 20 centímetros de medida. Se ficou muito grande, defino tamanho 15. Repare que tem um fundo. Se eu quero retirar esse fundo, vou no menu formatar, ajustar, cor, e eu vou definir uma cor transparente. Clico, definir. Esse fundo aqui não ficou tão bom porque teve um degradê, que era a variação da cor, mas é uma possibilidade. Vou pegar uma outra imagem, vamos ver se fica melhor. Então, caso eu insira uma imagem com um fundo que não seria interessante ele ser incluído, eu posso utilizar uma ferramenta dentro do PowerPoint, Word, Excel, que
será retirado esse fundo. Eu vou escolher essa moça, vou no menu formatar, ajustar cor, definir cor transparente, clico na cor transparente que eu quero retirar, clico na cor que eu quero retirar, que é uma cor de preferência contínua, e ele fez uma eliminação rápida. Se isso for já interessante, já posso fazer o ajuste que eu achar conveniente. Eu vou inverter horizontalmente e vou incluí-lo, esse canto. Caso eu insira mais fotos, ó, aqui também tem um fundo branco, cor transparente, definir cor transparente. Aqui ficou até, de certa maneira, um pouquinho melhor. Tá. Caso eu tenha imagens com tamanhos diferentes, reparem as medidas aqui no alto, eu posso fazer com que todas tenham as mesmas medidas. Vou colocar aqui, ó, todas vão ter 12 centímetros de altura, só que como é proporção, se eu alterar uma, aqui tem 18, aqui tem 18.9, se eu alterar as duas, elas vão acabar sendo deformadas.